Começa agora Chico Xavier, um homem chamado amor. Apresentação: Sérgio Vilar e André Vilar. Queridos amigos, que alegria, sempre uma alegria podemos estar com o programa Chico Xavier, um homem chamado amor, pela rádio Boa Nova. Aos nossos radioouvintes, que tenhamos muita paz, muita luz, muita harmonia, em nome de Jesus. Esse programa é apresentado por Sérgio Vilar e André Luiz Chiarini Vilar. E o nosso intuito, como eu sempre deixei muito claro, desde o dia que eu fui convidado pelo nosso querido André Maluz, quando eu era o diretor da rádio e da TV Mundo Maior, quando ele me convidou para fazer esse programa, é de falarmos de Chico Xavier. Não no sentido de colocarmos um endeusamento a esse homem, mas tentarmos pegar as suas lições de vida, as suas lições espirituais, para que possa nos ser um lenitivo para o nosso dia a dia. O livro que nós estudamos, Chico Xavier na Intimidade, do professor Ramiro Gama. Tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio. Mais um dia em que temos alegria, felicidade, em podermos estudar um pouquinho, aprender um pouquinho, seja com a vida do Chico, a obra do Chico, os exemplos que Chico Xavier deixou. Então é um prazer estar aqui pela Rádio Boa Nova, estar com o ouvinte fiel do programa e que tenhamos um estudo de muita paz, de muita luz, de muita harmonia. Nós, a semana passada, você vai lembrar que o último programa nosso, nós falamos um pouquinho de Hermes Fontes, né? É um poeta que, inclusive, chegou a escrever uma poesia, uma bela poesia, que foi enviada ao nosso professor Ramiro Gama, não é? Que ele, no livro dele, eles eram amigos. E Hermes Fontes brincava que ele gostaria de vir pobre, baixinho, magro, sem dinheiro, feio, para que ele não caísse nas tentações. E nós vimos que, infelizmente, a inteligência dele deu uma condição diferente. Ele foi ser secretário de uma pessoa importante naquela época, e isso fez com que ele, sendo um secretário de um ministro, ele acabou se tornando famoso, com dinheiro, e colocou a sua reencarnação a perder. Nós vamos ver a continuidade da história desse amigo, que com certeza serve para todos nós. Então, André, querido rádio ouvinte, a mensagem hoje tem como tema a celebridade, conta o professor Ramiro Gama. A celebridade, o prestígio e o mando venceram a sua feiura, sua gagueira e a sua magreza. Mas, agora, de mais alto, já refeito, volta mais vivo do que nunca para dizer-nos, em poema de amargura e da esperança, constante de Parnaso de Além-Túmulo, psicografado por Francisco Cândido Xavier, que assim termina. Sim, nós sabemos que o prestígio, a fama, o dinheiro, nos dá possibilidades que quando na outra situação em que ele se encontrava não teria. O problema não está no dinheiro, o problema não está na fama, o problema não está na influência, e sim em como nós a utilizamos. Ele mesmo pediu para vir na situação em que veio, numa situação de dificuldade econômica, de uma aparência sem qualquer beleza física, exatamente para vencer os obstáculos reencarnatórios. Só que estava na sua ficha reencarnatória aparecer essa possibilidade. E ele não, ouvindo o apelo da sua consciência, ele se entregou novamente ao que o mundo nos oferece. Então é uma história, uma continuidade. O que nós vimos semana passada, nós estamos continuando a ver no dia de hoje. Uma continuidade, uma história contínua.
nós estamos a ver o drama de milhares e milhares de pessoas como Hermes Fontes. E que serve também para não sermos um candidato a nos tornarmos um Hermes Fontes no futuro. É isso que nós temos que entender. Nós não estamos isentos de também darmos uma desviada da rota espiritual. Nós não estamos isentos de sairmos do propósito abraçados no mundo espiritual. No mundo espiritual é fácil fazer planos. O difícil é nós concretizarmos enquanto encarnados. Nós vamos agora ler uma parte desse poema, porque esse poema é quando ele está no mundo espiritual, e foi escrito pelas mãos de Chico Xavier, ele mostrando um pouco a sua dor, porque o mundo espiritual, segundo o professor Allan Kardec, é o mundo da erraticidade, é o mundo que nós vivemos dentro do sofrimento. Veja o sofrimento e a amargura que esse irmão coloca nesse poema, que vale a pena nós refletirmos. Porque nós temos o hábito de dizer, quando uma pessoa desencarna, o fulano desencarnou, vai estar com Deus, vai estar num lugar bom. Depende, vai estar num lugar bom se nós assim fizer, por merecer com o nosso comportamento aqui. Vamos estar num lugar ruim se não fizermos a lição de casa, no trabalho do bem, de reforma íntima, aqui. Então diz ele assim: misericordiosíssimo Senhor, de tortura em tortura amargurado, o meu frágil espírito inferior viu-se presa de trevas no passado, e a desgraça suprema o amortalhou. Tudo sofri, de dor e de miséria, mas a tua bondade me levou a esquecer a influência deletéria da carne passageira. Rompeste a minha venda de cegueira e divisei o excelso panorama do universo infinito que te acrama. Como a fonte do amor ilimitado, revelaste, meu Deus, o meu pecado, e pude ouvir as harmonias puras que equilibram os mundos nas alturas, cheios de amadurecida ansiedade. A esperança, o espírito me invade, aguardando das lágrimas futuras a minha redenção. Que a confiança, pois, em ti me anime, que no porvir a dor bela e sublime jorre em minha alma a luz da perfeição. Nós vemos que é um escritor erudito, nós vemos que é um escritor com um vocabulário rebuscado, nós vemos que é uma pessoa que demonstra cultura e que no mundo espiritual, consciente da sua falha perante si mesmo, porque a falha dele não foi para com o outro. Ele não errou para com o outro, ele errou para consigo, ele não deixou os outros na mão, ele deixou a sua própria evolução à deriva. Nós estamos aqui falando dele. Ele não fez mal para os outros, ele fez mal para si, a qual não coibiu o que o mundo pode oferecer. Por isso que Jesus diz, espaçoso é a porta da perdição, ela é grande, e apertada é a porta da salvação, a porta estreita, que Jesus já falava 2000 anos atrás. E ele caiu nessa tentação frente ao que o mundo poderia oferecer. É interessante nós notarmos também que quando eu reflito um pouco essa mensagem, ele faz algumas colocações para as nossas reflexões. Primeiro, ele mesmo tinha consciência que ele pediu uma reencarnação, que ele pudesse vir com um corpo altamente comprometido, um corpo certamente debilitado. Ele mesmo fala no começo ali que ele era, além de tudo, gago, tinha dificuldade de expressar, era uma inteligência parda, era um homem de uma inteligência, de uma cultura inigualável. E aí demonstra também que no passado
ele foi um personagem importante, ele não foi um qualquer. E ele pediu essa condição exatamente para tentar vencer as barreiras. Não quer dizer que ele se perdeu de todo, mas a sua consciência fala, no futuro vamos lá de novo, ver se voltando feio, baixinho, gago. E é interessante nós notarmos que ele fala que ele veio com esse comprometimento reencarnatório devido ao seu passado, não é? Porque ele já havia falhado no passado e ele não poderia falhar naquele momento. Então, no mundo espiritual, ele diz, falhei de novo. Me faz lembrar o segundo livro, pelas mãos de Francisco Cândido Xavier, do Espírito de André Luiz, o livro Os Mensageiros. Porque o livro Os Mensageiros conta exatamente uma série de pessoas que vieram reencarnadas no Brasil, especialmente, para a divulgação da doutrina espírita no final do século XIX e no começo do século XX. E é interessante notar que muitos deles eram tutelados por ministros de nosso lar. Para nós termos uma ideia da importância, o quanto o plano espiritual estava depositando naquelas pessoas a confiança. E quando André Luiz teve uma reunião com essas pessoas em nosso lar, cada um começou a contar a sua história, porque eles eram aquilo que nós chamamos dos anjos decaídos, que vieram para ser uma reencarnação angelical no trabalho da nossa reforma íntima, do nosso trabalho para o bem, e acabaram se tornando grandes vilões de si mesmo pelos vícios da terra. E é um alerta, volto a repetir, essa história, ela serve muito para nós. Nós não estamos isentos de ser um Hermes Fontes. Nós não estamos isentos de também cair nas agruras da vida. Não digo em termos de fama ou poder, mas digo em termos também de compromisso familiar. Às vezes abandonamos o matrimônio, às vezes abandonamos os filhos, às vezes abandonamos os pais na velhice, às vezes abandonamos os compromissos assumidos no mundo espiritual. Aqui a história do Hermes Fontes e essa página que ele escreveu pelas mãos de Chico Xavier retrata bem o que poderá ser nós no futuro. Nós do outro lado, ao olhar para trás, vermos a oportunidade que temos, relembrando que a felicidade não existe, daquela forma que o mundo nos apresenta, de todos bem, todos felizes, todos sem problemas, não existe, e fica claro a importância de vigiarmos o pensamento, vigiarmos os nossos passos, não sairmos da simplicidade. Se reencarnamos com poder e autoridade, mais vigilância nós precisamos ter. Se reencarnamos e estamos lidando com trabalhos de vulto, grande ou pequeno, que nós possamos ter sempre os pés no chão e trabalhar com muito amor na seara do Cristo. Lembrando que o Cristo é quem merece a glória. Nós todos somos tarefeiros e estamos aqui no aprendizado diário. Eu gostaria agora de nós podermos entrar num outro campo de uma mensagem, né? Porque ele termina aqui essa parte dizendo que o Divino Mestre, querido Hermes Fontes, te abençoe e te dê inspiração, a luz e forças para continuares aí, e depois aqui de novo, a tua definitiva redenção com ele e por ele, o poeta dos poetas, o artista dos artistas, que é Jesus junto a Deus. Então, ele faz esse coroamento, mas eu queria também chamar a atenção de todos nós, inclusive eu, os nossos radiovintes, para que se apercebesse que tem que acabar com essa ideia que nós temos falsa, que algumas religiões criaram, que nós chegamos no mundo espiritual bem. A grande maioria das pessoas chegam no mundo espiritual falido. A grande maioria das pessoas chegam no mundo espiritual amargurado, como ele diz aqui.
Vivemos anos, anos e mais anos, até séculos muitas vezes, ligados às amarguras, às intempéries de nossos equívocos. Vivemos num mundo chamado mundo de erraticidade, que é convivendo com os nossos enganos, com os nossos erros, com as nossas mágoas íntimas. Isso é muito interessante nós notarmos, acabar aquela ideia de que vamos desencarnar e vamos para um lugar bom. Você vai para um lugar bom, se você fizer por merecimento. E agora nós vamos ver aqui uma poesia que ele define a importância quando ele era jovem, quando ele era criança, quando ele tinha alegria antes de ele cometer esses equívocos que ele cometeu, quando menino eu era. E agora nós vamos ver a alegria que ele se apresenta naquele momento da reencarnação que ele ainda não havia deslizado, André. Ele diz assim: quando uma vez menino eu era e não sofria, pedi, cheio de fé, ao Deus deste universo, para ver a verdade e tê-la como guia, e ter inspirações para fazer meu verso. Então aqui, André, nós começamos a ver agora, na verdade são 4 estrofes, não é? E a gente começa a ver uma coisa muito interessante, e relembrando, não é? Quando ele era menino, apesar dele ser gago, dele ser feio, dele ser baixinho, apesar dele ser pobre, ele era feliz, como ele diz aqui. E ele pedia ao Deus do universo para ver a verdade, para entender a mensagem do amor, para que ele pudesse ter inspirações nos seus versos, falando de Jesus, falando da natureza, agradecendo a Deus por aquele momento, pela vivência que ele estava tendo aqui na Terra. Então a gente percebe que quando nós somos criança, ou quando estamos no mundo espiritual e pedimos uma existência, a gente promete muitas coisas. Mas quando chegamos aqui, diante daquilo que o mundo nos oferece, realmente as coisas acabam se complicando. Por quê? Porque trazemos o nosso passado cheio de orgulho, de egoísmo, de vaidade, esperando uma oportunidade para a gente falhar. Diz outra estrofe: depois, pouco sofrendo e abraçado à poesia, pedi mais, para, em mar de dor profundo, imerso, viver cantando e ser, em mística ufânia, do alheio sofrimento, o refletor mais terso. Então ele pediu a dificuldade, ele pediu as lutas enobrecem, o enfrentarmos o bom combate da vida, enfrentarmos as dificuldades, nos engrandece. Temos aquela ideia de que dificuldade é um problema. Não. Quando bem suportadas, quando bem compreendidas, quando colocado o Evangelho, que tanto nos sustenta, quando trazemos os exemplos de Jesus para próximo de cada um de nós, muda a realidade. E nós passamos a ver o que não víamos, ouvir o que não ouvíamos, a compreender o que não compreendíamos. E foi justamente o que ele diz. Em determinada altura da vida, vieram as dificuldades, as lutas, mas foram nesses momentos que eu mais cresci, que eu despertei as minhas possibilidades. Muito bonito a colocação que o Espírito coloca. É verdade. E agora, dando uma outra ideia, não é? No terceiro estrofe ele diz: é Deus, que tudo sabe e que é bom. Deu-me o pranto, deu-me a dor, e deu-me a inspiração pedida, e deu-me a luz dos bons, e fez-me um miserando. É interessante, não é? Ele fala um pouquinho que ele pediu
que fosse um homem bom, mas ao mesmo tempo que tivesse o pranto, porque não se evolui na terra sem a dor. É por isso que no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, do item 7º, a paciência, inicia dizendo que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Para a grande maioria de todos nós, quando a dor visita a nossa casa, nós entramos em desespero. Mas é aquele momento abençoado que, se nós soubermos conviver com a dor, nós vamos entender que é um resgate abençoado de algo que nós pedimos a Deus, é o que Ele está dizendo. Mas quando a dor vem, poucos sabem suportá-la. E Ele deu a dor como eu pedi. Deu-me a inspiração pedida, porque eu pedi inspiração para, através dos meus versos, poder decantar a vida. Deu-me a luz dos bons, de pessoas maravilhosas que conviveram ao meu lado, e fez-me um miserando, fez-me um miserável, porque eu não soube aproveitar a oportunidade que Ele me deu. Olha que coisa linda, André. Verdade, é um poema que serve para todos nós. É o ciclo da maioria de nós aqui na Terra. Vem as dificuldades, vem as lutas, e tomarmos muito cuidado com as facilidades do mundo, para não colocarmos a perder a reencarnação. Haja vista que para reencarnar não é fácil, está muito difícil, e nós temos que aproveitar ao máximo a nossa oportunidade reencarnatória. E ele encerra essa poesia lindíssima, pelas mãos de Chico Xavier, dizendo: e desde então eu sofro, e desde então eu canto, interpretando a dor, o amor, tudo na vida, e desde então eu sofro e sou feliz cantando. Então nós sabemos, ele vai ficar eternamente nessa situação? Não. Ele é um filho de Deus, como todos nós, vai reencarnar, vai colocar à prova novamente os seus pedidos para vencer as tentações que lhe aflige. Ele vai ter as oportunidades, tanto quanto nós estamos tendo as nossas. Ele pode ser que nesse percurso já até reencarnou, pode ser que ele esteja por aí reencarnado. Ele está seguindo o roteiro dele, agora nós temos que nos preocupar com o nosso roteiro, porque ele fez a parte dele ou deixou de fazer a parte dele. E nós estamos com conhecimento espírita, na visão espírita, aprendendo com o espiritismo, a tomar muito cuidado e a vermos que a reencarnação não é brincadeira. Precisamos aproveitá-la mais e melhor, espiritualmente falando. Interessante também, gostaria de colocar uma nova vertente nessa mensagem, porque com certeza ele percebeu que a única coisa que ele pediu para vir, que seria um sustento a ele, seria a cultura, para que ele pudesse ser um poeta. Com certeza, a próxima existência, ele não vai pedir para vir mais com essa intelectualidade toda, que foi o que levou ele ao desastre. Então nós vemos hoje quantas crianças têm o problema dos síndromes. Então quando nós vemos os nossos irmãos autistas, por exemplo, com várias limitações, mas todos apresentando uma inteligência muito grande. Então, logicamente, às vezes, viemos nessa condição para podermos dar testemunho de nossa vida. André, o que nós temos hoje para encerrar o nosso programa? Nós hoje vamos falar um pouquinho da TV A Caminho da Luz. A TV A Caminho da Luz é um canal no YouTube, portanto, youtube.com/TV A Caminho da Luz, e lá nós realizamos de terça a sábado, às 19h30, e aos domingos, às 18 horas, o Evangelho no Lar ao vivo. Então, quero convidar o nosso rádio ouvinte a estar conosco também pela TV A Caminho da Luz. Anota aí,
terça a sábado, às 19h30. Terça a sábado, às 19h30. E aos domingos, às 18 horas. E você é o nosso convidado. Nós vamos encerrando o nosso programa, agradecendo a Deus, nosso Pai, pela oportunidade que nós estamos tendo nessa existência. E oxalá que cada um de nós possamos aproveitar de maneira bela, aproveitando cada momento de nossa vida para alcançar a nossa evolução e que o bichinho do egoísmo e do orgulho não afete a nossa alma. Vamos encerrando o programa Chico Xavier, um homem chamado amor, pela nossa Rádio Boa Nova, apresentação de Sérgio Vilar e André Luiz Chiarini Vilar. Um beijo no coração de todos e até o próximo programa. Até o próximo programa. Você acompanhou Chico Xavier, um homem chamado amor.